Paz do Senhor, minhas irmãs, com grande alegria nós estamos aqui para mais uma tarde juntas, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Texto base para nós, Neemias 6,3, que diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Nós vemos aqui um Neemias focado dentro desse texto, né? Um homem que entendeu que estava ali não de brincadeira, mas estava ali debaixo de um propósito, né? Ele foi ali para ajudar os irmãos, para ajudar naquele processo de reconstrução, para que todos pudessem ter uma vida melhor, um conforto maior. Então este homem está lutando, não só por ele, mas lutando por todo um povo. Ele está ali trabalhando. Lá no versículo 4, no capítulo 4, hoje nós vamos falar a respeito de comparações. Irmãos, como é triste comparações, né? Quando eu me comparo com outra mulher. Irmãs, nós somos servas de Deus, nós fazemos parte de um corpo, e como parte de um corpo, cada uma de nós é essencial, cada uma de nós é importante. Aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, talvez para algumas seja desprezível e seja não tão importante. Tem posições, irmãos, que são posições de destaque. E que nós que estamos em posições de destaque não devemos desprezar aquele que está lá numa posição que ninguém está vendo, ninguém nem sabe o nome da irmãzinha, mas que é tão importante quanto aquela que está em destaque. Nós fazemos parte de um corpo, imagina. Então, os olhos, a boca, os ouvidos, os nossos órgãos, né, nossas mãos, nossos pés, aquilo que está em destaque é mais visível. Mas e os nossos órgãos internos? Imagina se um órgão interno para. Todo um corpo tem um prejuízo. Assim somos nós, que fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Se um desses membros for tirado, vai fazer falta, como no todo. Então o todo vai sofrer por conta da falta deste membro. Então todas nós somos importantes. Deus nos tem colocado em posições estratégicas, usa cada uma de maneira especial. E nós não devemos nos comparar com ninguém e nem desprezar o trabalho de ninguém. Lá no capítulo 4, vai dizer assim: sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificava o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Ele já tinha tentado, sabe, frouxar as mãos deles, tirar a mão deles da obra, tirar o foco, fazer com que eles parassem aquela obra, e ele não conseguiu. Deus deu estratégia, Deus deu direção para Neemias, e Neemias está ali posicionado. Mas agora ele vai usar de forma psicológica para enfraquecer aqueles homens. Ele vai começar a desprezar e a zombar. E vai dizer: o que esses fracos judeus estão pensando que eles estão fazendo? Eles estão achando que eles vão acabar esta obra em um dia? Né? Ele vai dizer assim, vai falar: olha, até se uma raposa entrar no meio deles, derruba esta obra. Então ele está ali desprezando, ele está ali zombando do trabalho que eles estão fazendo. E quantas vezes no nosso meio, irmãos, nós vemos pessoas, se alguém de fora, irmãos, a gente nem liga tanto, mas o que mais dói é que muitas vezes são pessoas que estão do nosso lado, pessoas que estão conosco. Quando há uma troca de liderança, irmãs, é uma guerra, porque se é a irmã do círculo de oração, ninguém quer ir mais na tarde da bênção, ninguém quer no culto do círculo de oração. Se é a irmã da consagração, ninguém quer mais ir na consagração. Se é um pastor, um co-pastor que é trocado, a igreja quer sabe, entrar em conflito, não aceita. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos aqui acrescentar, nós temos aqui somar, nós temos que andar em aliança, em comunhão, para que a obra do Senhor cresça e avance. Imagine se Neemias tivesse problema aqui, se ele entendesse, se ele enfraquecesse com as afrontas, com os confrontos, com as ameaças, a obra do Senhor não tinha sido concluída. Eles não teriam concluído esta obra em 52 dias. Foi algo maravilhoso, irmãs. Isso foi algo maravilhoso. Não foi pouca coisa, foi muita coisa. Mas ali ele estava focado. E não só isso, ele estava numa posição de liderança. Então ele estava ali incentivando: olha, nós vamos conseguir. Não tira a mão da obra. Olha, uma mão na obra, uma mão na espada. Olha, se junta, se houver guerra, olha, socorre seu irmão, vai junto, aquele que está com a trombeta vai tocar a trombeta, e aonde trocar a trombeta, você vá para lá, vai ajudar, vai socorrer. Então eles estão ali juntos e unidos em prol de um propósito.
E é assim que nós devemos estar. A obra do Senhor, ela não é feita, sabe, por uma pessoa, são muitas pessoas. Independente da posição que você esteja hoje, você é importante, você é fundamental. O seu trabalho não pode ser desprezado, então não despreze o seu trabalho e também não deixe que ninguém despreze, porque se você sair, se você abandonar, alguém vai ter que ser colocado no lugar, porque a obra de Deus não para, a obra de Deus tem que continuar. Então que você fique firme e forte na posição que o Senhor tem te colocado, em nome de Jesus Cristo. Você lembra de Débora? Débora, ela foi levantada pelo Senhor em um tempo de muita dificuldade. No livro de Juízes 4, nós vemos que os dias do juízo, o tempo dos juízes, foi um tempo assim, onde cada um fazia o que queria. Então cada um fazia o que achava melhor. Então ali eles estão sem uma liderança espiritual ali para guiar o povo. Mas Deus vai levantar esta mulher como uma profetisa, né? Algo já fora do comum, porque Deus havia levantado muitos homens para falar. Mas Deus vai levantar uma mulher, porque Ele levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E o Senhor vai usar ela e vai dizer para Baraque: Baraque, eu já não falei para você ir para a guerra? Baraque, eu já não falei para você pegar os homens e descer ao vale de Quizon, porque eu vou dar Sísera na mão de vocês. Sísera estava ali, sabe, causando no meio do povo de Deus, sabe, trazendo prejuízo ao povo de Deus. Mas ali Baraque, com medo, acuado, ele vai dizer para Débora: Débora, eu só vou se você for comigo. Tá lá em Juízes 4, 8 e 9. E ela vai dizer: eu vou com você para a guerra, mas a honra não será tua. Deus entregará na mão de uma mulher. Querido, nós vamos ver uma Débora, querida, equilibrada, uma mulher com uma posição maravilhosa, uma mulher que entendeu o propósito a qual Deus chamou ela. Imagine se esta mulher tivesse problema emocional, problema psicológico, problema com inveja, problema com indiferença, problema com comparação. Essa mulher fala: eu vou acompanhar um comandante, eu vou para a guerra, eu vou correr um risco para Deus entregar a honra para outro. Querido, o propósito do Senhor não teria sido cumprido. Então nós vemos uma mulher que entendeu: Deus me chamou para fazer isso aqui. E Deus vai usar outra para fazer a outra parte. E na obra do Senhor é assim. Porque enquanto Débora vai para a guerra, quando Sísera ali escapa, Jael vai chamar para dentro da tenda. E ali Deus vai usar Jael para pôr fim nesse inimigo do povo de Deus. Então nós vemos ali que o propósito foi cumprido. E Deus usou essas duas mulheres. Mulheres que cada uma Deus usou de uma forma diferente para o mesmo propósito. Deus usou de maneira diferente. E não é diferente no dia de hoje. Então a obra do Senhor, querido, é feita por muitos. E não deve haver essa comparação no nosso meio, porque isso não agrada a Deus. Você fica na posição que Deus te chamou. Deixa Deus te usar, sabe? Com as ferramentas que Ele tem te dado. Sabe, seja um instrumento de Deus, sabe, na sua maneira de fazer. Queridos, eu prego assim, não adianta eu querer ser igual a ninguém, não adianta eu querer falar igual a ninguém, não adianta eu querer rodopiar, pisar no pé só, bater pé e pular, não adianta, porque isso não é meu. Deus me chamou assim, então eu faço assim. Então Deus, Ele te chamou de um jeito, Deus, Ele me chamou de outro jeito. O meu chamado é com a palavra, eu preciso me dedicar na leitura, no estudo, eu preciso me aprofundar. Não adianta eu querer cantar, não adianta eu querer fazer qualquer outra coisa, porque não foi o que Deus me chamou para fazer. Você precisa entender, Deus te chamou para um propósito. Qual é o propósito que Deus te chamou? É na palavra. Se dedique em nome de Jesus Cristo. Vai estudar, vai fazer um curso de teologia, vai se aperfeiçoar, é para louvar o Senhor, vai fazer um curso de canto, vai, sabe, buscar conhecimento, vai buscar meios, tem cursos variados, sabe? O Senhor te chamou para quê? Para cuidar de crianças. Se dedique no cuidado das crianças, sabe? Aprenda a fazer um curso, faz um curso, se aperfeiçoa, aprenda quais são a metodologia para criança, a metodologia para jovem, a metodologia para adulto, sabe? Deixa Deus te usar, mas se aperfeiçoe, faça o seu melhor, use as armas que Deus te deu. Lembra de Davi e Saul? Saul quis colocar ali a armadura dele para Davi, e Davi se veste ali com a armadura dele, até tenta, mas não dá, ele não consegue andar, ele não consegue se mover. Se ele tivesse usado ali a armadura, a espada de Saul, ele teria sido morto facilmente, porque ele não aguentava, ele não suportava, não tinha equilíbrio para aquilo. Então ele vai com aquilo que ele tem, com aquilo que está nas mãos dele, com aquilo que ele sabe manejar. Eu imagino o desprezo daquele gigante quando vê Davi e fala: nossa, você está achando que eu sou um cachorro? Você vem contra mim com espada, com pau, com pedra? Você acha que eu sou um cachorro? Mas era o que Davi tinha nas mãos e era o que ele sabia manejar. E Deus usou Davi ali para dar vitória.
Então o que Deus tem colocado na sua mão é o que Deus vai fazer com que a obra prospere. Então não se compare com ninguém. Então não queira usar a arma de ninguém. Faça como Deus te chamou para fazer, sabe? Seja única, sabe? Seja autêntica, seja fiel naquilo que o Senhor te chamou e você vai ver, Deus vai te abençoar e Deus vai te dar vitória. Deus vai te usar em nome de Jesus. É assim, né? Então Deus nos usa de maneiras diferentes, em posições diferentes. Nós sabemos que pregar a palavra de Deus não é fácil e eu gostaria de ser daquelas pregadoras que prega e o fogo cai na igreja. Eu às vezes falo para o Senhor, Senhor, eu queria ser uma avivalista, mas não foi assim que Deus me chamou, né? Então nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor já tem colocado sobre as nossas vidas. Nós temos que glorificar a Deus e usar da melhor maneira possível. Eu lembro que esses dias eu fui pregar numa igreja e em uma das oportunidades o Senhor, uma moça teve uma oportunidade e ela, na oportunidade, ela falou tudo o que eu ia falar na palavra que eu ia pregar. Irmãos, eu fiquei assim, falei, meu Deus, e agora? E fiquei ali orando em espírito e falando, Senhor, me dá a palavra, Jesus. E eu me lembrei daquela palavra que nós estudamos a respeito do jugo de Jesus. E eu falei, vai ser essa palavra, Senhor. Porque eu não posso atropelar a serva, eu não posso passar por cima. O que o Senhor tinha para falar, dentro dessa palavra, o Senhor já usou a serva. Então eu não desprezei aquilo que o Senhor já tinha falado através da serva do Senhor. E eu preguei aquela palavra que nós estudamos aqui, porque ela estava fresquinha na mente. E quando eu desci do altar, eu fiquei tão feliz, porque as pessoas vieram falar comigo e falaram, eu precisava tanto ouvir essa palavra, olha, eu preciso viver isso, né? O pastor falou, nossa, parece que tirou um peso das minhas costas, parece que saiu mesmo este fardo pesado das minhas costas, e eu fiquei tão feliz, porque as pessoas receberam a palavra. Então não despreze, Deus está usando a irmã, não despreze, nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus e entender que o Senhor está falando, e não atropelar ninguém, não passar por cima, e não desvalorizar, sabe? Nós precisamos acrescentar sobre a vida das irmãs. E nós sabemos que não é fácil. Quando eu subo no altar, querido, dá tremor de mão, e dá suadeira, e dá nervoso. Esse dia eu fui pregar em outra igreja, já numa outra ocasião. E eu desci do altar, querido, foi uma guerra aquele culto. Eu desci do altar, me deu uma dor de barriga, que graças a Deus eu consegui chegar em casa. Então a gente sabe que não é fácil fazer a obra de Deus. As pessoas estão olhando para nós, estão esperando algo de nós, e nós estamos ali para servir a igreja, para alimentar a igreja, para levar uma palavra de ânimo, porque a palavra de Deus, ela exorta, ela consola, ela edifica. Então nós estamos ali como instrumento, sabe? Temos que estar sensível à voz do Espírito Santo, para que ele nos conduza assim, para que o objetivo seja concluído naquele dia. Então, não é fácil, irmãs, não é fácil. Não é fácil, as pessoas olham para nós e desprezam. A gente sabe, nós temos o Espírito de Deus, nós temos discernimento do Espírito, e nós sabemos que nem todo mundo se agrada, nem todo mundo se alegra. Às vezes as pessoas olham e falam, se fosse outro irmão seria melhor. Se fosse aquela fulana seria melhor. Se fosse o pastor tal seria melhor. Irmãos, não se prenda a isso. Não paralise por conta disso, sabe? Não se compare com ninguém, sabe que você vai ser usada desta maneira, sabe? Se Deus ele tem algo com você, vai na sua simplicidade, mas que seja sincero, que seja verdadeiro, faz o que o Senhor te mandou fazer. Tem pessoas que desprezam tanto aquelas que trabalham, né? Elas mesmas se desprezam e outras também desprezam um trabalho tão essencial dentro da casa do Senhor, que é a limpeza da igreja. Como é bom chegar na igreja, a igreja tá limpinha, cheirosa, e a gente ter tudo ali na mão, água fresca, o altar limpo, igreja limpa, e a gente já poder sentar e começar um culto, porque já tá tudo organizado. E muitas pessoas desprezam, mas não vê nos bastidores. E você é tão importante, então não despreze o seu trabalho, não deixe que ninguém despreze, não se compare, sabe? Porque eu queria ser igual missionária tal, missionário tal, igual missionária fulana, igual pastor ciclana, queria falar assim, falar assado, queria louvar daquele jeito. Irmão, você não tem que se comparar, você não deve, sabe, querer fazer o que outras pessoas fazem, faz o que o Senhor mandou você fazer. Fica na posição que o Senhor te colocou, faça bem feito, faça com excelência, e eu tenho certeza absoluta que isso vai agradar ao Senhor, sabe? Se dedique mais, sabe? É simples o que eu estou fazendo, irmão. Não tem valor nenhum. Pode não ter para você, mas para o Senhor tem valor, e aqui tem recompensa aqui na terra, mas haverá uma recompensa nos céus também. Então tudo que você faz para o Senhor um dia, sabe, você vai receber o seu galardão. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Não se compare, sabe? Não fica olhando para ninguém, sabe? Não queira fazer igual a ninguém. Quantos falsos profetas aí, porque
as pessoas veem na internet fazendo e falando e querem fazer e falar igual quando Deus não mandou, quando não é da vontade do Senhor, e fazem da obra de Deus uma bagunça, uma baderna, e nós não fomos chamadas para isso. Nós fomos chamadas, escolhidas para um propósito. Que você entenda nesta tarde, o Senhor te chamou para quê, minha irmã? Para que foi que o Senhor te chamou? Você está fazendo o que o Senhor mandou você fazer? Se você estiver fazendo, fique em paz. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te honrar. Então fique com esta palavra. Você é importante, você é essencial. Fique na posição que o Senhor te chamou. Não se compare a ninguém e Deus vai te abençoar em nome de Jesus.